Meus amigos, depois desse papelão de ontem, Cuiabá 3-0 no Flamengo, vamos ver aqui a cobertura do Jogo Aberto, do Neto, dos donos da bola e do SBT Esporte Rio. Depois a gente volta para comentar, mas não se esquece de se inscrever no canal para ajudar a gente a crescer. Vamos lá. Agora a gente fala do Flamengo, que foi surpreendido pelo perigoso Cuiabá. Fortaleza tinha perdido pro Cuiabá, o São Paulo, meu Inter. Agora a equipe do São Paulo tomou 3-0, estava descaracterizada, bem modificada, pensando em Libertadores. Méritos total para a equipe de Antônio Oliveira. Não justifica o Flamengo massacre, visitou né? o Cuiabá pelo Brasileirão e o assunto era só um: Pedro de volta ao time titular. O camisa 9, que foi agredido pelo ex-preparador físico de Sampaoli, Pablo Fernandes, começou jogando na Arena Pantanal. Mas tinha um motivo. Gabigol estava suspenso, assim como o centroavante, Arrascaeta, também desfalcou a equipe por cartão. Tivemos que rotar muitos jogadores, mas isso não justifica... Tivemos que rodar os jogadores, mas isso não justifica que o Flamengo, com o plantel que tem, não possa jogar da mesma forma. Cada jogador tem que aproveitar sua oportunidade, competir contra qualquer rival. Competir. O Cuiabá arriscava de onde dava. O rubro-negro só assustou após os 20 minutos de jogo. Riquelme, por pouco, não balançou a rede. Boa defesa de Matheus Cunha. No fim da primeira etapa, Varela iniciou boa jogada. Ayrton Lucas escorou, Pedro dominou bonito e ainda finalizou de bicicleta. Quase que Gerson alcançou. Na volta do intervalo, pressão total. Com menos de 1 minuto de jogo, Cepelini levantou na área, Davi Luiz desviou e Matheus Alexandre colocou na rede. 1-0. Não demorou para sair o segundo e numa bela jogada. Cleison tabelou com o carrasco dos rubro-negros, Daverson, e passou como quis por Davi Luiz. 2-0. O novato Luiz Araújo poderia ter marcado um golaço. Walter estava atento. Melhor lance do Flamengo no jogo. Pedro também parou no goleiro. Para finalizar a noite, não podia faltar o dele, né? Deivinho mais uma vez castigou os flamenguistas. Anderson festejou! Podia ter gol de todo mundo, menos dele. Tirou onda na comemoração. Não, quem sou eu, carrasco do Flamengo? Nada. Tem outros jogadores que são. Eu sou a minoria. Só ter muita humildade, pé no chão, trabalho, respeitando o Flamengo, respeitando o torcedor do Flamengo, que encheu o estádio. Eu entendo que as pessoas estão aqui esperando uma polêmica minha, mas não vou polemizar nada. 3-0 com facilidade, com direito a olé. Vergonha, hein? O time de São Paulo ainda tentou de honra com Pedro e Vitor Hugo. Cara, o Pedro é um grande jogador, 9 da seleção brasileira. Eu tenho um grande carinho por ele, nós somos amigos, mas eu falei para ele ali: Pedro, sou teu fã, pelo centroavante que você é e mais pela pessoa que você é. É um cara de um grande coração, é um grande jogador, humilde. Fim de jogo e confirmada a primeira vitória do Cuiabá sobre o Flamengo na história. O Flamengo encerrou uma invencibilidade de 11 jogos e ainda desperdiçou a oportunidade de diminuir a distância para o líder Botafogo. O rubro-negro estacionou nos 31 pontos, agora está a 13 do Glorioso. Já o Cuiabá chegou à 4ª vitória consecutiva no Brasileirão. Quem é líder de homens com grande caráter, com grande humildade, com uma vontade enorme de aprender, só surpreende quem não vive o dia-a-dia desta equipa. Eu sinceramente fico empolgado com o brasileiro. Para mim é o torneio mais importante, por isso eu vim. É a minha competição preferida. Temos que mudar rápido a cabeça dos jogadores, porque caso contrário vai ser cada vez mais difícil. Não foi um resultado surpreendente, mas o placar sim, 3-0, bem elástico. E mesmo com reservas pela qualidade que tem o elenco do Flamengo, dava para ter jogado melhor. O Cuiabá realmente foi senhor do jogo, surpreendeu o adversário e mostrou que a boa fase não é o acaso. Não é o acaso. 4 vitórias seguidas, né, Leirão? Jogando bem, mas se você pegar individualmente o time do Cuiabá, são todos jogadores cascudos.
Jogadores experientes, que já viveram momentos em clubes grandes, então sabem jogar esse tipo de jogo, sabe que o jogo também é televisionado e te dá ali uma empolgação maior de enfrentar o Flamengo. Ontem praticamente o estádio lotado, muito mais torcedores, né, do Flamengo do que do próprio Cuiabá, mas o Cuiabá fez um jogo muito equilibrado e muito intenso. Assim, independentemente de ir com um time bem alternativo, mas qualquer jogador de ontem do Flamengo seria titular nos outros clubes. O Cebolinha é muito bom jogador, o Maia, que entrou no segundo, é bom jogador, o Luiz Araújo, que veio recentemente pro Flamengo, também é muito bom jogador. Então, assim, não dá para tirar muito também a responsabilidade dessa derrota, não. Para mim é uma derrota que tem um peso aí dentro desse elenco de tanta qualidade que o Flamengo tem. Ah, e o Daverson mandou outro áudio? Mandou, ainda não. Ainda não. Só mandou quando ganhou do Inter, e daqui a pouquinho ele manda. Uma Mas aí figura, que tá a graça. Aí que tá a graça. Aí que só tá a graça. Tá ouvindo umas coisas dessa ainda, hein? Aí que tá a graça. O Flamengo tomou um cacete ontem. E aí, o Jorge Sampaoli, mas um cacete. Oi. E o Daverzinho, 13 gols. Eu queria conversar com o Daverson. Vamos tentar colocar ele no programa, Cascão. Ver se ele me atende, pra ele entrar no FaceTime com a gente aí. Pra ele, não hoje, pode ser amanhã, quarto, o dia que quiser. E o Cuiabá é o segundo melhor visitante. Acho que tá em sexto, tá brigando pra Libertadores. Treinador, Antônio. Português, mais um português. Treinador. E tá muito bem o Cuiabá mesmo. E pegou o Flamengo, fez 3-0, né? Passeou. O Sampaoli... 3 pontos do segundo colocado, irmão. O Sampaoli também poupou o time, claro, né? Mas mexe muito no time. O time tem dificuldade de engrenar com o Sampaoli. O Flamengo oscila demais, né? É um time que ganha jogos importantes jogando Mas bem. tomou um chocolate, você viu o jogo? Toma chocolate, perde o jogo. O Davidson, 8 gols, vice-artilheiro. A 2 pontos do segundo. O time que mais... o time do Antônio e do Caixinha são os 2 times que eu mais gosto, tirando o Abel Ferreira. Desde o ano passado. Estão jogando muito. 2 treinadores maravilhosos. Mas o que é isso aí? O Sampaoli me ligou... E aí... Mata não briga. Isso aí é pro Fausto Vera. Dá um take lá, Latino. Dá lá, irmão. Você tem a receita aí pro Sampaoli, Souza? Aqui, Qual é a receita? Mata não briga. Me ligou falando se eu tinha alguma coisa. Aí, Fausto Vera, toma isso. Aqui, ó. Sampaoli, tá aqui, ó. A gente vai dar pros seus atletas pra ver se vocês tomaram um cacete ontem, pelo amor de Deus. Ele falou que foi com vontade de ganhar pro jogo. Ele falou que foi com muita vontade de ganhar. Olha só a importância dos treinadores bons desse país. Não me importa se é português, se é americano. Igual esse goleiro lá do Inter de Miami falou que foi uma péssima contratação do Messi. O que aconteceu? Caiu, foi mandado embora. Vamos lá. Primeiro colocado. Botafogo. Bruno Lage. Era o Luiz Castro. Era o Luiz Castro. 2 portugueses. Parabéns. O segundo colocado, Flamengo, argentino. Flamengo, Palmeiras. Sampaoli. Aí você pega o Cuiabá. Cuiabá é o terceiro. Aí você pega o Antônio. Pedro Caixinha. Eles estão deitando e rolando. Abel Ferreira. Vocês estão deitando e rolando. E que país é esse? Esse é o país da oportunidade para vocês, treinadores portugueses. Esse é o país que estão fazendo vocês serem reconhecidos mundialmente, coisa que vocês não eram. Fala do Cuiabá, maravilha, você que sabe tudo. Não, olha, ontem o Cuiabá deu uma esmirilhada no time alternativo do Flamengo. Era um time quase titular, mas... Você acha isso legal? Mas se é o Corinthians, você mete o pau, né? Não, eu achei que o quê? O Flamengo não jogou bem. Foi mal. O Cuiabá jogou muito melhor e mereceu a vitória. Flamengo, eu tô achando que o São Paulo, eu não sei que ele anda tanto pra cá, tanto pra lá. Procissão. Dá isso aqui pra ele. Isso aqui? Ó, isso aqui eu vou dar pra alguns jogadores aí que eu vou fazer. Fausto Vera! Vá abaixa, que não dá, aqui não pode mostrar as coisas. É carrasco, Venê? Cara, eu tava assistindo o jogo e falei, não é possível que ele vai fazer um gol. E ele fez o terceiro pra sacramentar a vergonha que o Flamengo passou na Arena Pantanal. Foi uma vergonha. Quando ele tocou no meião, eu falei, não acredito que ele vai fazer isso. Porque ele tem uma tatuagem da Taça da Libertadores. Pra quem não lembra, o Daverson fez o gol do Palmeiras em cima do Flamengo, né? Que deu o título ao Palmeiras e ele ficou marcado. E eu acho isso um absurdo, porque ele fez gol, tá jogando pra caramba. E olha esse lance aí do Daverson também nesse jogo de ontem. Cara, eu vim de Cuiabá. Venê! Sabe o que é pior? Eu só pensava nisso depois do jogo.
É óbvio que vão me zoar, é óbvio que vão deitar e rolar, mas tá certo. Olha lá, quem tá te dando um abraço. Tem dia que é noite, vamos ver. Querendo fazer uma live contigo. Zero, os caras não queriam jogar. A criança merece mais, velho. Pra quem não tá sabendo, o Cuiabá passou o carro no Flamengo ontem com um show de Daverson na Arena Pantanal. Roda a VT. Logo no início da partida, Riquelme chutou forte e Matheus Cunha fez bela defesa. O Flamengo só foi assustar no final do primeiro tempo. Pedro tentou de bicicleta e Gerson quase completou. E logo no início da segunda etapa, Matheus Alexandre recebeu livre na área e mandou para o fundo da rede. O que era ruim ficou ainda pior quando Cleison tabelou com Daverson, tirou da marcação e anotou um belo gol. 2-0 e amplo domínio do Cuiabá. Pelo Flamengo, Luiz Araújo ainda tentou um enxute de longe defendido por Walter. Só que Wellington Silva fez bela jogada em cima de Alan. Invadiu a área e tocou para Daverson, carrasco do rubro-negro na Libertadores de 2021, marcar o terceiro. Pedro ainda ficou livre para marcar o gol de honra do Fla, mas se enrolou com a bola e já não dava mais tempo para mais nada. Final, Cuiabá 3, Flamengo 0. Olha, esse homem na sua tela faz a gente dizer, o futebol vive. Respira, Vene Casagrande. Tem gente que não gosta desse personagem folclórico. Eu vou dizer uma coisa, eu adoro. Quem Isso não gosta é um barato, amargurado. tá? E a gente sempre fala do Gabigol, aqui em relação a... O Gabigol, obviamente, com muita diferença do Daverson, também é um personagem midiático que traz essa questão do encontro, do jogo, que irrita o adversário. Eu adoro esse tipo de personagem e adoro o Daverson. Ô, Vene Casagrande. Eu também adoro. Não contra o Flamengo, Claro. mas eu adoro. Você ficou surpreso com essa derrota? Olha, Fernanda, mas a gente precisa analisar o momento da equipe do Cuiabá. Se a gente for O Pedrosa parar e analisar, vai analisar daqui a pouquinho se a os gente personagens. for parar e analisar, só de aproveitamento rápido, antes que o Pedrosa fale, são 5 vitórias e um empate nos últimos 6 jogos. Não me surpreende a derrota, porque o Cuiabá, de fato, vive um bom momento. O que me surpreende é a forma como o Flamengo perdeu ontem. Porque foi uma forma, a gente brincou aqui no programa, mas foi vergonhosa a postura dos jogadores do Flamengo dentro de campo. Pareciam que eles não queriam estar jogando a partida. A vontade dos jogadores era quase zero. Totalmente diferente da postura daquele time que foi contra o Grêmio, num jogo de Copa do Brasil, que foi até contra o Olímpia. Contra o Olímpia não jogou bem, mas ao menos mostrava muita vontade. Eu sei que é natural, quando você entra em campo numa partida eliminatória, que é a Copa do Brasil e Libertadores, é natural que você entre mais focado, mais concentrado. Mas Até a forma pelo como o calibre de Flamengo cada partida, é né? isso. Mas a forma como o Flamengo jogou ontem foi uma forma que me assustou muito. Eu brinquei do Davi Luiz aqui, mas o Davi Luiz ontem totalmente perdido em campo. O próprio Pedro, que sempre reclama que não tem oportunidade, a oportunidade que ele tem, ele não faz por onde. E assim, eu não digo só na qualidade técnica, eu volto a dizer, na vontade. Você pode perder, mas a partir do momento que você perde da forma que perdeu ontem, não tem jeito, você vai irritar o torcedor. E de fato é isso. Eu não estou querendo dizer que os jogadores estão escolhendo partida para jogar bem. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é basicamente o que o São Paulo disse ontem. O time não está competindo nas partidas pelo Campeonato Brasileiro. Tem que ter o mesmo foco na Libertadores, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Ah, mas é muito difícil uma equipe ganhar as 3 competições. O investimento que o Flamengo faz, ao menos tem que correr atrás. Porque claramente está abrindo mão do Campeonato Brasileiro. Não sei se é algo combinado entre eles, eu acho que não, né, pelo amor de Deus. Mas assim, é uma postura diferente. O Varela não recebeu uma oportunidade como titular desde maio. E qual foi a vontade dele ontem dentro de campo? Zero. E o Pedro? E o Pedro, exatamente o que eu acabei de mencionar, o próprio Gerson se arrastando em campo. E aqui no off o Pedrosa até elogiou a postura do Luiz Araújo, eu vou elogiar aqui. Ao menos mostrou vontade. Eu reclamo quando não tem vontade. Quando você veste a camisa do Flamengo, ao menos você tem que mostrar muita disposição e tentar correr atrás. E os jogadores de ontem não fizeram isso. Pedrosa, explique então para o nosso telespectador essa questão do não surpreender. O que está sendo o Cuiabá
nos últimos 6, 7 jogos? Eu acho que todas as críticas do Vene são válidas, tá? A gente tem que sempre frisar que o Flamengo tem o maior investimento da América do Sul, não é só do Brasil. O Flamengo é um time que, com esse investimento de mais de 30 milhões de reais de folha salarial, não consegue liderar uma rodada de Campeonato Brasileiro há mais de 100 rodadas, há mais de 100 partidas, a gente pode dizer assim. Então, é uma coisa bem grave. É uma coisa que claramente o Flamengo tem dado prioridade para as Copas, quando são jogos dessa competição, e a virada de chave acontece. Eu falo muito da parte tática, mas ontem eu concordo com o Vene que também faltou vontade. Quando a gente fala sobre o mérito do adversário, Fernanda, é porque não é o Flamengo que perdeu para o Cuiabá. O Cuiabá venceu o Flamengo. Isso tem que ser deixado claro. O Cuiabá venceu o Flamengo porque o Cuiabá do Antônio de Oliveira, que é um dos melhores técnicos desse Campeonato Brasileiro, pelo material humano que ele tem em mãos e pelo campeonato que ele faz, são 28 pontos, Fernanda. Sabe quantos pontos o Flamengo tem? 31. O Cuiabá, com 15 milhões de reais de investimento, tem 3 pontos a menos do que o Flamengo. Então, assim, cara, eu acho que existe uma grande diferença entre o Flamengo perder e o Cuiabá vencer. Ontem o Cuiabá venceu pelo Daverson, que a gente fala do folclore, mas se não fosse o Tiquinho Soares, ele seria o melhor atacante do Campeonato Brasileiro. E em números o artilheiro, em números, ele tem 8 gols e uma assistência, convertendo pontos para o Cuiabá, e isso que é mais importante dentro de um centroavante. Você olha também, o Cleison chegou muito bem, o Jonathan Cafu, o Sobral, que já era um bom jogador no Ceará, tá fazendo um belo de Campeonato Brasileiro no Cuiabá. Então, além de tudo que o Vene falou, e eu concordo, para mim, acho que só quem se salvou ontem da atuação do Flamengo foi de fato o Luiz Araújo. O Cuiabá tem jogado muita bola. São 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate. Um aproveitamento melhor do que o líder Botafogo. A última derrota do Cuiabá foi pro Vasco aqui na Ilha do Governador. E mesmo assim, não mereceu perder tanto. Você até comentou, né? Um jogo muito difícil que o Botafogo teve fora de casa. O mais difícil da temporada do Botafogo, todos esses jogos aqui, foram 18 jogos do Campeonato Brasileiro. O jogo em que o Botafogo pior jogou foi o jogo fora contra o Cuiabá. Eu vou empatar com o de ontem, com o Cruzeiro, que também foi um jogo que eu não gostei da atuação do Botafogo. E quando a gente fala que um time não jogou bem, não é só por conta do time que não jogou bem. É porque tem um adversário que, taticamente, vai anular defensivamente as melhores peças, que vai fazer a leitura do jogo, que vai fazer uma defesa com pressão ou não. Enfim, tem claro o mérito do adversário, que foi no caso do Cuiabá. O Cuiabá fez jogo difícil com o Botafogo. O Flamengo não pode perder dessa maneira. Não. Foi outro apagão, igual aconteceu contra o Red Bull Bragantino. Se você parar e analisar a quantidade de finalizações que os adversários conseguem fazer contra o Flamengo, é algo assustador. Ah, mas a bola não entra. Gente, mas a partir do momento que o adversário ele consegue finalizar mais, a chance de você fazer gol é maior. Que é uma estatística, Vene. O Cuiabá teve 9 escanteios no primeiro tempo e o Flamengo teve 0. Foram 9 finalizações contra 2 do Flamengo. Isso, mais uma vez, mostra que desde a partida contra o América Mineiro, que a gente vem levando isso aqui em consideração. A vulnerabilidade que tem esse time do Flamengo. Eu vi muita gente falando isso. Ah, o Flamengo jogou assim porque jogou com um time alternativo. Gente, se vocês pararem para analisar o time do Flamengo que entrou em campo ontem, cara, é um time que, teoricamente, brigaria por título no Campeonato Brasileiro. Claro. A gente está falando de um Luiz Araújo que custou 9 milhões de euros. A gente está falando de um Davi Luiz. A gente está falando de um Varela, que era da seleção uruguaia. A gente está falando de um Ayrton Lucas, que é da seleção brasileira. A gente está falando de Pedro, que é cotado aí como jogador de Copa do Mundo. E tem um detalhe, o que é alternativo hoje num Flamengo de São Paulo? Não tem. Pois é. Eu não sei. Enfim, o Vasco voltou a vencer, hein? Há quanto tempo tu não viu? O Vasco venceu. Vai você. É isso, meus amigos, o time entrou sem vontade. Na verdade, parece que o time não entrou em campo ontem, né? E a gente tem que ficar aí agora aturando cornetada de diante, né? O próprio vascaíno lá, o Pedrosa do SBT Sport Rio, querendo zoar o Flamengo. Ganhou ontem, depois de não sei quanto tempo sem ganhar, tá em penúltimo ainda. E a gente aturando zoação de vascaíno. É o fim dos tempos, hein, meu amigo? E olha, essa rodada teve tudo para ser quase perfeita pro Flamengo, né? O Palmeiras perdeu, o Grêmio perdeu, o Botafogo empatou. Era só o Flamengo ganhar, a rodada ia ficar quase perfeita, né? Ia ficar isolado no segundo lugar, porque agora a gente ainda tá em segundo, mas com um monte de gente empatada com a mesma pontuação. E ia diminuir em 2 pontos a diferença pro Botafogo, porque o Botafogo tinha empatado mais cedo. Aí o Flamengo vai lá e faz esse papelão. O time não jogou nada, o time completamente sem vontade. Eu ainda pensei, pô, no intervalo pelo menos vai entrar o Everton Ribeiro, porque o meio de campo desse time tá completamente sem nenhuma criatividade.
Aí logo que começa o intervalo, o narrador e o pessoal da equipe lá da Globo falou que o Everton Ribeiro se sentiu mal e não ia mais jogar. Aí eu falei, já era, a única esperança é o Bruno Henrique. Só que acabou entrando errado, né? Porque demorou pra entrar e ainda colocaram o Thiago Maia na lateral esquerda ali no lugar do Ayrton Lucas, e foi aí que o time quebrou de vez, né? Foi inclusive ali na lateral esquerda que eles fizeram 2 dos 3 gols. É isso, meus amigos. Eu tô começando a ficar conformado. Infelizmente, o Campeonato Brasileiro não tem nem o que a gente esperar, não tem expectativa nenhuma. O negócio é a gente torcer aí nas Copas. Inclusive, essa semana, na quinta-feira, tem o jogo de volta das oitavas da Libertadores contra o Olímpia, lá no Paraguai. E esse sim, ó, tomamos 3-0 aqui de forma humilhante. Vamos fazer 3-0 lá na Libertadores para compensar, porque só assim mesmo, esse jogo de ontem, sinceramente, é pra gente esquecer que existiu. Mas e você, meu amigo rubro-negro, o que você achou desse papelão do Flamengo aí? Você acha que o Flamengo vai continuar jogando bem nas Copas e fazendo vexame no Brasileirão? Você acha que isso aí foi apenas mais um acidente de percurso, né? Porque teve aquele lá do Bragantino, tomamos 4-0, mas depois também já ficou 11 jogos sem perder, apesar de empatar um monte de jogo, inclusive contra times de baixo da tabela nesse período. Mas estava 11 jogos sem perder, né? Ficou 10 jogos sem perder, aí perdeu pro Bragantino, agora ficou mais 11 jogos sem perder e perdeu essa pro Cuiabá. Será que vai ser outra sequência agora? Esperamos que seja uma sequência boa, né? Fala a sua opinião aí e não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, ajuda a gente a crescer. Estamos aí passando dos 500 inscritos, é pouco ainda, mas já já a gente alcança a nossa meta de 1000. E eu conto com a força da nação rubro-negra para me ajudar nessa meta, hein? Tamo junto, um grande salve a todos, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.